Oi, gente de casa, bom dia, tudo bom? Fala, Larissa, bom dia. Oi, Fer, bom dia. Tudo bem? Oi, Aninha. Oi, Gigi, bom dia. Buenos dias. Mas é lógico que a gente vai cantar. Deixa elas se acomodarem. Olha o fumo ali acontecendo neste momento. Você já viu um negócio desse? Para acabar. Eu só olhando as meninas chegar e o fumo acontecendo. Só de olho. E aí, meu povo, bom dia, tudo bom? Vocês estão bem? Todos bem? Alegres e contentes? Sim. Primeira aula dá sono, né? Gente, esse frio que tá chegando de novo, da onde isso? O que é isso? Como? Não gosto, não gosto, nem um pouco. Eu nem. Hã? Não, tomar banho é um inferno. Não, e assim, você sai de manhã, tá frio. Aí no meio da manhã tá muito quente. Aí depois começa a esfriar no fim da tarde. Eu tô com essa voz aqui, que já não é muito bonita, né? Já tem umas 2 semanas que não melhora por causa dessa bosta de temperatura. Bom, pessoal, então bom dia para todo mundo. Fica de olho aí nas cadeiras. As meninas chegaram, o Val tava esperando aí vocês sentarem juntos só para pistolar vocês. Tá de olho, né? Por causa do fluxo da sala mesmo, né, pessoal? Então, aguentem aí que ele vai estar tá meio rabugento com vocês por algum período. É seu pai, Valdivino? Mentira. É sério? Meu pai. Fala com o papai, querido, para não ficar rabugento desse jeito, ô louco. Pessoal, a gente fecha moluscos hoje, tá? E começa artrópodes. Beleza? Combinados? Combinados? Muito bem. Então vamos lá, né? Vamos lá, neste exato momento. Preguiça braba hoje, hein? Meu Deus. O Covid vai chegar? Tá sentindo? Pressentindo? Pressentindo? Matemática? O câncer maior de nota de vocês ficou das exatas? Sério? Como? Show. O Choit? Um conteúdo de cada questão? Pra que isso, gente? Meu senhor. Nossa. Tenso. Tenso, hein? Jesus. Ah, pessoal, ontem eu tinha falado que eu estava liberando as notas, né, da recuperação, já estão com a coordenação. Então, quem quiser saber como foi, né, finalizei as notas, aí assim, teve muito 10, né, 10 que copia e cola, porque teve. Olha que preciosidade, a pessoa se supera, né? Que não passou na recuperação. Olha o gabarito. Exatamente. Pensa a minha cara vendo aquela nota.
se ferra, né? O problema não é meu. Hã? Criatura, senta logo antes que o Valdivino te pistole ali. Tem sim, essa primeira cadeira que ele senta. Hã? Como que a pessoa não consegue nota fazendo recuperação em casa? É forçar a barra. Como? Ah, vá. Nossa. A recuperação é paga? Não. Jesus amado. Se fosse paga, a escola tava ganhando, hein? Porque meu senhor. Mas tem escola que se você perde prova, você paga, né? 50 por disciplina ou 50 por prova. Oi, 35? Caramba, mas por disciplina ou por prova? Meu Deus! Caro demais, né, gente? Nossa, cara. Aí força a galera não faltar, né? Prof, a senhora já está escrevendo Já, no pior. quadro? Será que tá travada a câmera? Não, né? A câmera só não tá virada pro quadro. Peraí. Ixi, tá meio zoado aqui esse trem. Peraí. Cuidado, hein? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, hein? Cuidado, senão o papai vai ficar uma fera, hein? Cuidadosíssimo. Ela tava toda torta mesmo. Arruma aqui, Thales, pra mim, então. A pessoa tá zero calça, criatura. Tá bom, não, acho que tá bom assim, gente, tá, né? Ô, pessoal, responde aqui. Eu respondeu o Rubani, vai. Agora tá bom, prof. Obrigada. Beleza, Ana. Obrigada. Obrigada, Thales.
Aham, igualzinho. Os dois engravidam. Oi. Aham, porque ela é hermafrodita. Aqui tem alguns animais que também são hermafroditas. Aí eles não se autofecundam. Um acasala com o outro. Entendido? Aham. Filo mais numeroso, Ana. Tá desligado, gente? Não tá, não. Vocês estão ouvindo? Estamos... Ah, beleza. Fernando, você tá ouvindo? O que aconteceu? Tá ouvindo agora? Ô, pessoal, vocês também vão ter aula do passe? Sábado? É sério isso? Mas não é obrigatório? Não, se quiser. Aula do sábado? Nossa. Para recuperar o que foi perdido. Nossa. O Thales levou um ralo da Rosemary? Sério? Meu
Meu Deus do céu. Pronto. 24. Ô, Thales, arruma aqui pra mim, fazendo favor. Meu pai eterno. Esse Thales não vale R$ 1 furado. Meu pai amado. Melhorou aí, pessoal? Acho que você muda aqui, ó. Ah, não. Tá bom, não. Volta no grandão, Thales. Isso, porque aí agora eu vou começar a completar. Aí eu vou mandar a foto. Beleza? Obrigadão. Fala-me. Muda, equizúvia, equidize, equidizona. Muda o equidize. Equidize. Bom aí? Ai, que lindo esse caderno. Equidize. Bora lá. Bora, 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 bora. E aí, tudo bem? Senta aqui em outro lugar, hein? Senão o Val vai pistolar vocês. Ele pistola vocês e depois come a alma da gente, falando que a gente não controla. Cadê os brownies? Cadê os brownies? Cadê a menina dos brownies? Não é possível. Sério? Bom, é bom, né? Porque tá vendendo. Isso é bom, né? Você sabia que eu tive uma aluna que pagou a formatura dela vendendo alfajor? Cara, ela fazia em casa com bolacha Maria, sabe? Aquelas bolachonas. Aí ela recheava de doce de leite e passava no chocolate. E era muito gostoso. Ela pagou a formatura inteira, mas ela vendia, hein? Ela trazia um tabuleiro assim, ó, e era todo intervalo. E todo mundo comprava dela. Cara, muito bom. E o trem dela era baratinho, ela vendia R$ 2. Nossa, rachava. Quanto que tá o seu? Oh, é faturadíssimo. Mas é que brownie é mais caro para fazer, né? Usa muita manteiga, é caro esses trem. Do Crispim, eu tenho ele no Insta. É, meu, é proibido? É perturbado mental. Ele falando?
Sério? Mentira. E... Aonde? Equidize. Equizúvia, com X. O Léo é muito bonzinho. Vou tirar sarro dele. Tenho aula com ele amanhã. Muito inocente. Ficar dando nota, não é possível, meu pai. Qual que é a nota da menina? Eu vou passar por ele e vou falar. Quer dizer que você é uma pessoa 8,5? Só vou soltar assim. Ah, meu Deus. Bora, né? Não, Ana, zero fim de semana de tranquilidade, né? Mas é o que tem pro momento, né, gatinha? Fazer o quê? Vai dar certo. Bora lá, meu povo, bora lá, bora lá, bora lá. Bora, 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 todo mundo. Aonde? Muda ou equidize? Filo mais numeroso. Numeroso. Olha a boca, criatura. Meu Jesus eterno. Deixa a mãe quieta em casa. Pronto, 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 pronto. Pessoal, bora lá, bora lá, bora lá. Hoje a gente tem dois cenários, né? A gente vai fechar moluscos, presta atenção, meu povo, e vamos entrar em artrópodes. Aqui, pessoal, a gente vai ficar certamente umas 2 semanas perdidos aí. Vocês vão para o remoto, voltam e a gente ainda vai estar em artrópodes, certo? É um grupo que aparece bastante, é um grupo que tem tabela, característica distintiva, diferencial, sempre tem muita coisa. Muito bem. Ontem a gente começou, né? Na verdade, já continuamos o molusco e hoje ficou faltando o quesito da reprodução. Olha que coisa boa. Esses animais, eles perdem a reprodução assexuada. Se eles perdem a reprodução assexuada, eles vão consideravelmente aumentar a variabilidade genética. E essa variabilidade, ela vai se dar por conta da variabilidade, por conta da reprodução sexuada. A maioria é dioica. O que significa? Eu vou ter um animal que é fêmea e um animal que é macho, certo? Quando eu tenho 2 sexos em um único indivíduo, eu tenho um animal chamado monoico ou um animal hermafrodita, certo? Só que aí, qual que é o problema? Se ele é monoico, ele pode se autofecundar. Isso é bom? Não é, né? Por quê? Não tem variabilidade genética. Então, o que ele faz? Ele faz a mesma coisa que as minhocas. Ele faz uma fecundação que é chamada de cruzada. Então, um animal hermafrodita vai acasalar com outro animal hermafrodita e, no final, os dois vão engravidar, certo? Isso aumenta a variabilidade genética. No entanto, ainda acontecem algumas coisinhas. Eles têm uma fecundação interna e também externa, e quando essa fecundação ela é externa, ela forma uma larva. Isso é bom ou isso é ruim? Por quê? Deixa ela exposta, muito bem. A larva, pessoal, ela é muito sem graça. Aí vem um peixe e come, fim de papo, morreu o bicho, né? Que é? Entrando agora, é sério?
somente 25 minutos depois do início da aula. O pessoal não tem vergonha. Para acabar, hein? Sabe quem que eu tô sentindo falta? Do Henrique. Mentira! Quem é o Henrique? É o do chapéu? Sério? É o do chapéu, então? Ô, moleque! Falou o macho alfa da sala, né? Ah, macho alfa, não aguento, não. Exemplo de homem, né? Ah. Como? Poeta, né? Muito bem. E aí, pessoal, quando a gente fala, né, da fase larval, isso aqui é muito crítico. Por quê? Porque o animal, ele acaba ficando muito vulnerável no ambiente, né? Se ele fica muito vulnerável no ambiente, qual que é a chance desse animal sobreviver? Nenhuma, né? Então, game over. Fim de papo. Tchau, moluscos, e vos apresento os artrópodes. Aqui o negócio é bom, tem muita novidade e muita característica distintiva. A primeira coisa é porque eles são chamados de artrópodes. Lembra? Hã? Porque tem? Não é. Ó, vamos melhorar. Artro, tá parecendo o quê? Muito bem. Então, tem a ver com a articulação. Tem a ver com a articulação. E podes. Não é pé. Então, significa que eu tenho animal com pés ou estruturas articuladas. As patas, as asas, a estrutura bucal. Então, é um animal que tem dobradiça. Até aqui ninguém tinha essa dobradiça. Ou era um verme ou era uma massa. Agora não, o animal dobra. Isso é muito bom. Por quê? Ele salta, ele voa, ele nada muito bem, né? Como? Serve para defesa também, por isso que uma formiga consegue cortar, né, por exemplo, por isso que um escorpião consegue picar, uma aranha também. Então, toda essa articulação garante a plena evolução do grupo, certo? No aspecto geral, continuam sendo triblásticos, protostômios, simétricos bilateralmente e têm essas estruturas articuladas. E eles são tão top, gente, que é o filo mais numeroso. É o único grupo que conseguiu ter muito sucesso na terra, na água e no ar. A mais venenosa do mundo, assim, de nome, certamente não são as brasileiras. A gente tem as aranhas que são muito perigosas, né? Armadeira. Mas a armadeira, ela não é nem tão crítica, né? É que ela é muito assustadora. Ela fica em pé quando ela vai atacar as suas presas. A marrom acaba tendo veneno muito mais agressivo do que a própria armadeira. A gente tem a viúva negra, que são aranhas bem perigosas, né? No quesito de toxicidade, mas assim, a mais perigosa do mundo certamente não é brasileira. Você deve jogar lá para a região, sei lá, das Arábias da vida, ou desertos, certamente lá. Lá a gente tem os piores animais, né? As piores serpentes, os piores escorpiões, e eu acho que as aranhas seguem o mesmo cenário. Muito bem. E aí eu quero saber, representantes que vivem na Terra. Me dá exemplo. Aranha, formiga, barata, gafanhoto. Representante que vive na água. Caranguejo, o que mais? Lagosta. Não é, cavalo marinho é peixe. Então, crustáceos é a classe, né? Aí toda essa galera aí é crustácea. Camarão, lagosta, caranguejo, siri. Vocês já viram aquele bicho chamado de tatuzinho de jardim? Ele é uma bola. Ele é pequenininho. Aí você chuta ele, ele vira uma bolinha, né? Aquele piquetitico assim, certo? Aí a gente tem, pessoal, o tatuzinho de jardim, que mais? O alimento da baleia, alguém sabe? Não é um crustáceo. Chama crio.
Então, o crio é o alimento da baleia. Crio. É assim. Certo? Então, esse é o alimento da baleia. É uma galera aí representante do grupo dos crustáceos. E os animais, né, que conseguem ter êxito, né, no ambiente aéreo, são os animais que têm asas. Então, gente, por mais que a gente pense assim, mas mamífero voa, ave nada, voa, fica na terra, mas em quantidade de exemplares, os artrópodes são absurdamente explosivos, né? Tem muito bicho mesmo, ok? Tudo bem? E aqui vem o problema. Veio uma questão da FUVEST do ano passado, né? Trabalhando exatamente esse gráfico. Por quê? A partir de agora, surge uma novidade. Todo mundo tem exoesqueleto. Todo mundo, sem exceção nenhuma. Já pisaram numa barata, não faz aquele croque? Aquele croque é o exoesqueleto sendo quebrado. Esse exoesqueleto ele é formado por uma substância que a gente chama de quitina. Qual é a vantagem disso aqui? O animal não desidrata, porque a quitina ela é impermeável. Então, é uma puta vantagem para o bicho sobreviver com esse tipo de exoesqueleto. E aumenta a proteção, né? Gente, vocês já viram às vezes, sei lá, cai formiga de uma árvore e ela não morre. Fala, não é possível, dessa altura, né? Ou você pisa na barata, aí você acha que ela morreu e ela sai andando, né? Significa que esses animais, eles têm uma proteção absurda. E essa proteção absurda é por conta do exoesqueleto. Esse exoesqueleto tá para fora. Então, o animal nasce com ele. Só que como que o animal vai crescer sendo que o exoesqueleto está lá? O que ele faz? Ele troca. Vocês já viram casca de cigarro nas árvores? Aquela casca de cigarra é um esqueleto. Toda vez que o animal vai crescer, ele troca de esqueleto. Então, ele vai passar por um evento que a gente chama de equidise. Alguns vestibulares chamam isso de mudar. É mudar, trocar, certo? O esqueleto velho, aquela casca de cigarra, é chamada de exúvia. Aí vocês podem perguntar, mas como que ele vai saber que ele tem que trocar de esqueleto? Ele vai produzir um hormônio chamado equidisona. Então, o aumento desse hormônio faz com que ele troque de esqueleto. Gente, pensa que a formiga tem todo esse raciocínio. E aí, é comum que isso aqui apareça em gráfico. Sempre vai vir gráfico. Esse gráfico, ele analisa o tamanho do animal versus os tempos. Todo mundo nasce com um esqueleto pequeno, né? E o esqueleto vai aumentando ao longo do tempo. Não é assim? Certo? Mesmo que algumas pessoas sejam menores, mas o esqueleto vai crescendo. Nos artrópodes, isso não acontece. Olha o que acontece. Ele está aqui, ó, crescendo, aí ele estaciona. Só que aí, nesse estacionar, esse esqueleto fica pequeno. Aí ele troca o esqueleto e cresce de novo. Como identificar um esqueleto de artrópode? Tem o formato de escada. Sempre que o esqueleto tiver, ou melhor, sempre que o gráfico tiver o formatinho de escada, significa que o animal está crescendo e está parado, está crescendo e está parado, está crescendo e está parado. Por exemplo, aqui, quantas vezes esse animal cresceu? Quantas? 3 vezes, né? Aqui ele está crescendo, aqui ele não cresce. Aqui ele cresce, aqui ele não cresce. E aqui ele cresce, certo? Ok? Então, quantas vezes ele trocou de esqueleto? 3 vezes, certo? Só que esses animais, eles não vivem muito tempo. Você não vai ter uma formiga que vai viver 200 anos, ou 10 anos, ou 5 anos. A expectativa de vida é muito baixa desses animais. Mas essa troca tem que acontecer consideravelmente em todos os artrópodes, certo? Tudo bem até aqui? Tudo bem? Fala-me. Depende do animal. Depende do animal. Por exemplo, a cigarra demora para acontecer aquela troca. E ela não troca muitas vezes. Então, digamos que ela faça, sei lá, 4 mudas ao longo da vida dela.
Ela troca 4 vezes de esqueleto e ela morre. Fim de papo. Porque ela já chegou no fim da vida dela, certo? E aí esse esqueleto ele vai sendo adaptado, né, conforme cada cenário de sobrevivência desse bicho. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Fácil ou difícil? Fácil, né? Aparentemente fácil. Só que agora, na próxima aula, a gente vai entrar nos grupos que são os hexápodes, são os quelicerados, os crustáceos e os miriápodes. Então, olha só. Hexápode, aranha, hexápode é barata, formiga, gafanhoto, borboleta, toda essa galera. Quelicerado, as aranhas, os carrapatos e escorpiões. Oi. Quem? Pássaro. Uhum. Crustáceos. Caranguejo, siri, lagosta, toda essa né, cacetada. E os miriápodes, piolho de cobra e lagarto. O piolho de cobra e lacraia, certo? Já ouviram falar da lacraia? Lacraia. E o piolho de cobra, aquele que a gente chuta, ele enrola, tipo uma minhoquinha, certo? Como? Não, é só para vocês lembrarem, né? Fica fácil daí de associar. Combinados? Game over. Semana que vem a gente continua o grupo de artrópodes, certo? Fala, Mi. É exúvia. Exúvia é o esqueleto velho. É a roupa antiga daquele bicho. Pessoal de casa, alguém tem alguma dúvida? A exúvia, Caio, ela é o esqueleto velho do animal, certo? Então, quando ele troca, ele está fazendo uma muda, e aí aquela roupa antiga é o esqueleto velho, a exúvia. Obrigado. Beleza, Caio. Como? A equidise é a mesma coisa que muda. É o nome, né, do processo que está acontecendo de troca de esqueleto. Equidisona é o hormônio que desencadeia essa troca de esqueleto. É tipo o seu GH que faz você crescer, entendeste? Rádula é a boca do caracol e do caramujo que funciona para ralar o alimento. Gente, o que é esse mafagafo aí? Mas é um bicho isso mesmo? Não é, não. É pássaro mesmo? É um passarinho mesmo. Sério, gente? Malignos fagocitos. Exúvia é o esqueleto velho. Equidise é o processo de troca do esqueleto. Eu posso falar tanto equidise ou muda. E a equidisona é o hormônio que desencadeia essa troca. É como se fosse o nosso GH. Nosso GH não faz a gente crescer? Eles têm a equidisona que faz eles crescerem. Entendido? Muito bom. Gente de casa, um beijão para vocês. Se cuidem, juízo, bom fim de semana. Qualquer coisa, vocês gritem. Semana que vem a gente se encontra presencialmente. Beijo, beijo.
Pessoal de casa está ouvindo normal? Pode apagar, pessoal? Ninguém respondeu em casa, fiquei preocupado agora. Hein? Dá para ouvir normal, professor. Tá todo mundo ouvindo normal? Maravilha. Estão ouvindo normal, né? Opa! Ah, tá legal. Já corrigiu? Tá bom. É para ficar com a pastinha também? Essa pastinha para ficar comigo também? Essa pasta? Ah, tá. Tá, joia. Obrigado. Vamos lá então, senhores. Seguinte. Estamos trabalhando as reações em química orgânica, certo? E até a aula passada, trabalhávamos as reações de que tipo? Adição. Para fechar agora, hein? Para cravar. Os compostos orgânicos que preferencialmente, pessoal, vamos lá, que sofrem reações de adição, têm que característica? Preferencialmente, as reações de adição acontecem com os... As reações de adição acontecem preferencialmente com os compostos... Alcenos foi o nosso exemplo clássico, está correto, né? Mas ela acontece preferencialmente com os compostos insaturados, que tenham ligações duplas ou ligações triplas, certo? Triplas. O exemplo que nós trouxemos, e até o exemplo do material didático de vocês, foram reações com uns alcenos. Porque eu disse lá, se você entender o que acontece com os alcenos, você vai entender que vai acontecer com qualquer outro composto insaturado, certo? Por isso que o exemplo dado é em alcenos. Então, nós vimos que, preferencialmente, os compostos insaturados, exemplo, os alcenos, sofrem reação de adição, certo? Só que vimos também, no último capítulo, na última parte do capítulo, que esta classe de compostos aqui, ou seja, os aromáticos, também podem sofrer reação de adição. E eu disse também na época que, embora a gente fosse demonstrar as reações de adição em aromáticos, eles preferencialmente sofrem esse tipo de reação aqui, ó, as reações de substituição. E disse mais, é bom ficar atento, porque em vestibular são as condições do meio que vão te dizer que tipo de reação está diante de você. Se é uma substituição, e geralmente é a reação que os aromáticos vão sofrer, ou é uma adição, que geralmente não é a reação preferida dos aromáticos, mas pode cair no teu vestibular. Diga, doutor. Como é que é? Não, no passe esse ano só cai do Ítalo. No passe o FMS. Segunda fase, né? Vocês vão fazer, é a fisicoquímica do Ítalo. Só que, né, se a gente repetir ano passado, o conteúdo radioatividade, que não está no material didático do segundo ano no SAI, e sim no material do terceiro, certo? Que é assunto terceiro mesmo. A UFMS cobra agora. Ela pode cobrar no passe. Está lá. Vocês pararam para ver o que cai no passe de vocês no vestibular? Né? Até não saiu. Mas se vocês pegarem,
É triênio, tá, pessoal? Acompanha, tem lá o conteúdo primeiro, segundo e terceiro. Tem que ser mais ou menos aquilo ali, tá? Cai radioatividade. Então, o que a gente fez ano passado? Propus para o Edilson e valeu. Na hora da revisão do PAS, enquanto o Ítalo revisa a parte dele, que é a parte que mais vai cair, eu dou o conteúdo extra radioatividade. Então, a gente vai ver como revisão, que na verdade é a primeira vez que vamos ver, radioatividade preparatória para o PAS. Ano passado caiu questão de radioatividade para a segunda série? Não. Mas é conteúdo do PAS e o FMS. O ano anterior caiu. Esse ano pode ser que caia. Melhor chegar sabendo. Por quê? Se cair radioatividade, uma questão que seja, você tem a obrigação de acertar. Que não é considerado um assunto difícil. Se você naufragar em radioatividade, o cara fala, deve saber orgânica pelo menos. Né? Vai falar, não, era o mesmo professor. Ih, então dançou. Bom, voltando para cá. Vimos, na última aula, que os aromáticos podem sofrer reação de adição. Certo? Foi a última parte da reação de adição. Mas alertei que o segundo capítulo, se não me engano, página 458 da apostila de vocês, segundo capítulo da apostila 3, reação de substituição em aromáticos, que é o que eles preferem sofrer, as reações de substituição. E alertei, são as condições do meio é que vão te dizer, você está diante de uma reação de adição, que não costuma cair, ou se você está diante de uma reação de substituição. Aí eu pergunto, vocês se recordam das condições do meio, nas reações de adição? Já foi assunto tratado aqui nesta sala? Quais as condições do meio? Como é que o cara me deu a informação, e agora? Será que é uma reação de adição? Ou será uma reação de substituição que a gente vai conhecer agora ainda? A adição a gente conhece as condições do meio. Eu falei, atentem a essas condições, porque o VEST já fez a pegadinha aqui, o FMS já fez a pegadinha aqui. O aluno está tão focado que ele vê o aromático e fala substituição, já dá a resposta. Mas as condições que o cara te deu não eram reações de substituição, eram reações de adição. Eu falei, atentem para as condições do meio. É a última página do capítulo 1 de vocês, a última página de teoria. Lá ele fala, condições do meio para reações de adição em aromáticos são essas. Ele mesmo frisa, presta atenção. Se o cara te falar dessas condições, você está diante de uma reação de adição. E não a substituição, que a gente vai começar a conhecer hoje. Resumo da história. Quando cai reação com aromático, 90% é substituição. Se tiver uma pegadinha, ele coloca uma reação de adição. Se você está desatento, você faz essa no lugar dessa. Se você não estudou nada, você não sabe o que o cara está falando. Pode acontecer também. Mas se você estudou alguma coisa, o mínimo, e você tentou para o que tiver escrito aqui, você fala, pegadinha. Não é isso aqui não. É adição. Quais são essas condições? É aquela famosa hora que a gente percebe sempre o quê? É aquela famosa hora que a gente percebe sempre o quê? Que o material didático está fechado. Não estou dizendo que tem que estar aberto. É você que tem que decidir. Ah, preciso anotar no caderno. Ótimo. Mas o livro às vezes ajuda, né? Uma referência. Você pode frisar lá, o Paulo falou, presta atenção nesse negócio aqui, que esse negócio cai. Alguém pode me dizer as condições do meio para as reações de adição? Isso aqui, ó. Eu até falei, frisa. Vocês deviam ter anotado no caderno. Professor, Pois não? eu só lembro de dois. Catalisador e alta pressão. Aí tem- Catalisador. O que é catalisador, gente? Aproveitando o gancho que a colega falou. É toda a substância química que acelera a velocidade de uma reação, certo? Então, tem catalisador específico e, como a colega falou, pressão e temperatura elevadíssimos. Se as condições do meio forem catalisador apropriado, pressão e temperatura altas, você tem um aromático aqui, desconfia que você está diante de reação de adição. Diga, parceiro. Posso? Catalisador, embora, vocês vão ver esse assunto agora com Ítalo em cinética química, que é um assunto da físico-química, catalisador é toda substância que acelera a velocidade de uma reação química. A reação é catalisada por ácidos. O ácido está acelerando a velocidade da reação. A reação é catalisada pelo iodo. O iodo é o catalisador da reação. Certo?
Vocês vão ver esse assunto catalisador em cinética química agora com o Ítalo, que é o último capítulo do livro 3. Já começaram? Não? Estão trabalhando o quê? Na química 1, ou na frente A. Equilíbrio? Soluções já foi, pilha já foi. Termoquímica, os famosos ΔH da vida, não é mesmo? O que é ΔH? Variação de... Parece, né? Variação de entalpia, tá? Mas vamos deixar a termoquímica prosseguir. Maravilha. O que é catalisador mesmo? Toda substância que acelera a velocidade de uma reação. Na reação de adição de aromáticos, tem catalisador específico, certo? E, principalmente, pessoal, pressão e temperaturas elevadas, certo? Para quem abriu na página que eu pedi, o cara traz uma lista das condições em reação de adição. Tem alguém aberto na página aí? O que mais que ele cita? Catalisador, pressão e temperatura elevada. Tem mais alguma coisa? Oi? Eu não vou sei de cabeça. Alguém está na página, fala o nome da página. 469? 39, obrigado. Pressão e temperatura altíssimas. Desconfia. Né? Se o cara te pôs um aromático aqui, certo? Na hora, seu cérebro quer falar, é substituição. De tão treinado que ele vai estar depois do terceiro ano, certo? Porque realmente eles preferem substituição. Mas se as condições foram essas que o cara está te dando nessa página aí, quais são as condições? Catalisador apropriado. E principalmente, pressão e temperatura altas. Essa reação aqui é reação de adição, certo? Sim, o aromático você pode confundir. Ele prefere aquela que a gente vai aprender hoje. Mas pode sofrer reação de adição. As reações orgânicas, quando nós começamos a tratar ele nesse semestre, o que eu disse para vocês? São 4 tipos de reações. A adição já ficou para trás. A substituição, que começa hoje. As oxirredução, que vão começar. E para finalizar, as reações de eliminação. Pô, são 4 tipos e vários subtítulos dentro desses títulos, certo? Como é que você vai saber quem sofre o quê? É lembrando as principais regras. Adição, quem prefere sofrer? Compostos insaturados. Substituição, vamos falar daqui a pouco quem prefere sofrer, certo? Já deu para perceber que o aromático prefere substituição. Só que o aromático pode sofrer reação de adição. E para não confundir os dois, são as condições do meio é que vão dizer na tua prova que reação que é. E como eu já alertei aqui, não aconteceu só lá fora. A nossa própria FMS uma vez já colocou a pegadinha aqui. Você faz no embalo, está preparado para a prova. Você está com a faca nos dentes. Vou acertar. Você está tão embalado, você vê a aromática e fala substituição. Nem lê direito. E faz reação de substituição. E às vezes não é. É adição. A adição, você pega quem está aqui e incorpora no aromático. Vai dar uma coisa só aqui. Certo? A substituição vai haver uma troca. Vai haver a formação de 2 produtos. Vamos deixar ela para daqui a pouco. O que vai acontecer aqui? Relembrando a aula passada. Vai balancear? Opa! Tem que fazer o que primeiro? Balancear? Para balancear, o que eu preciso fazer aqui? Colocar um 3. Colocar um 3, porque são 6 posições de ataque. As duplas têm que ir embora. Quem que entra para preencher a valência dos carbonos? Os hidrogênios. Hidrogênio. Então, 3 vezes 2, 6. Para Lavoisier ficar feliz, está tudo balanceado. Se monta o que do outro lado? Esse composto aqui. Era o benzeno que você hidrogenou, transformou ele em quê? Ciclohexano. Olha as condições do meio. É uma reação de adição. E hoje a gente vai ver que os aromáticos preferem essa. Substituição. Certo? E pode ter mais. Se eu reagisse com cloro, um halogênio, nessas condições, só que com os halogênios geralmente é induzida por isso daqui. O que é isso daqui? É um lambda. O que significa isso? Luz, comprimento de onda, mas pressão e temperatura elevadas também. O que vai acontecer desse lado? Reação é a mesma, com benzeno aqui.
vai virar um ciclo hexano, não vai virar um ciclo. Isso, aí você faz as ligações com cloro, tá certo? Quantos cloros eu vou precisar? 6. Novamente, para Lavoisier ficar feliz. 3. Por que eu falo Lavoisier ficar feliz? Que lei é essa? Primeira lei ponderal da matéria, conhecida como lei da conservação das massas, ou lei de Lavoisier. O que ela diz? Hã? Começa no nono, no primeiro vocês viram também. Antes do famoso cálculo estequiométrico. O nome já apavora. Em uma reação química, em um sistema fechado, a soma das massas dos reagentes deverá ser igual à soma da massa dos produtos. Certo? Essa é a lei de Lavoisier. E cunhou aquela famosa frase, que não é dele. A natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A frase não é dele, é de um filósofo, mas encaixou com a lei de Lavoisier, certo? Por isso existe a regra do balanceamento. Se você partiu de 20 quilogramas de alguma coisa, ao final do processo vai ter que ter 20 quilogramas de alguma coisa e outras coisas, certo? Você não pode criar massa, nem perder massa. O que está aqui tem que ser transportado para cá. No macrocosmos, funciona assim. Era uma massa X, reagiu. No final tem que ter a mesma massa X, nem que seja de novos produtos. Mas a massa tem que se conservar. Lei da conservação das massas. Lei de Lavoisier. Primeira lei ponderal. Tem mais duas depois de Lavoisier. Não vou citar aqui, mas só para dizer o nome. As leis de Prost e as leis de Dalton. Fora as leis volumétricas. Certo? Mas ainda bem que ano que vem é o quê? Revisão no super terceirão. Certo? Maravilha. Serve para isso. Isso é adição. E eu vou lembrar das condições do meio. Principalmente essa parte aqui. Ó. Falou pressão e temperatura elevada, tem aromático, desconfia que é adição. Não falou nada disso. Chegamos no assunto da aula de hoje. Perguntas? Não? Podemos prosseguir? É o mundo que você observa. O que está o universo quase como inteiro. Você, o colega do lado, a carteira, é o macro. Você soltar a caneta, vai cair no chão. Gravidade. Não sabemos o que é, sabemos que ela existe, certo? Alguém sabe o que é gravidade? Não. Nem Newton, nem Einstein disseram o que é. Eles definiram. Para Newton, matéria atrai matéria na razão direta de suas massas, o inverso quadrado de distância que separam. Bonito, poético, mas não explicou o que é gravidade. Einstein, deformação do espaço-tempo. Maravilha, não explicou o que é gravidade. É o macrocosmos. Mas o que comanda isso? O microcosmos. O mundo dos átomos. A gente nem sabe. Tem a teoria das cordas agora, está dizendo que existem várias vibrações, vários universos. Né? Imagina onde é que a gente vai parar. Certo? Microcosmos, o mundo de prótons, de elétrons e de nêutrons. Onde é que estudamos isso? Modelos atômicos e radioatividade. Certo? Macrocosmos, as reações químicas, os fenômenos da física, do dia a dia. São explicadas por leis da mecânica clássica. O microcosmos é tão maluco que são explicadas por uma outra física. Que física explica o microcosmos, o mundo dos átomos? A mecânica quântica. Que é loucura. Se alguém falar que leu mecânica quântica e entendeu, não está bem, pode internar, porque a pessoa não está bem. Você vai ler e não vai entender, e não vai continuar entendendo o resto da vida, mas vai entender que ela comanda tudo que está ao seu redor. Da simples posição de um GPS no espaço, tudo mais, o seu celular funcionando, a internet tem mecânica quântica por trás. Só que ela é maluca. Ano que vem, em modelos atômicos modernos, o professor que foi da atomística, se ele gostar do assunto, eles podem explorar mais sobre mecânica quântica quando chegar no modelo de Bohr. Porque Bohr já é um modelo quântico, só que depois de Bohr vem o modelo atômico moderno, que é quântico mesmo, certo? Posso pagar? Ou vou deixar aqui, só para a gente fazer um contraponto, porque o assunto de hoje é... Pois não? Só que as reações de substituição. Atentem para as condições do meio, certo? Primeiro tipo de substituição em aromáticos que existe. Não que exista uma ordem, mas geralmente se começa por ela. São as reações de substituição do tipo nitração. Então, vou colocar o aromático aqui, bom e velho benzeno.
Certo? Oi? Quem perguntou alguma coisa? Não? Se eu fazer uma nitração, tem que reagir com quem? Tem que ter nitrogênio, mas na forma de nitração. Vou dar uma dica, vem de um ácido. Nitrito é derivado de outro ácido. Nitrato. O nitrato é derivado de que ácido? Rapaz, é o bom e velho primeiro ano entrando de novo. A gente tem que lembrar daquela base lá de trás, às vezes do nono. Oi? Como que é o nome do ácido? Não, vai até aparecer ali, mas não é o sulfúrico que eu preciso agora. Se eu fazer uma nitração, eu preciso de que ácido? Do ácido? Quais são os principais oxiácidos, pessoal? Bóris, casói. Conhecem a frase? Ó, cada um tem uma frase. Às vezes, o professor não passou a frase na primeira série. Eu mesmo, às vezes, quando aula para o primeiro ano, não passo a frase. Um macete. Deixo para deixar o macete para o terceiro ano. O cara fixar mais, aí todo mundo me xinga. Certo? Por que me ensinou no primeiro ano, Paulo? Não, para aprender lá, o macete vem no terceiro. Mas, se você quer lembrar dos principais oxiácidos, existem várias frases, você pode criar uma. Uma que eu conheço é a seguinte. Bóris, casói, não pode ser clonado no Brasil e na Índia. Gente, na minha época era pior, era Banco de Crédito Nacional possui sigla clandestino, e não tinha Brasil e Índia. Você pode inventar a frase se quiser. Bóris, casói, não pode ser clonado no Brasil e na Índia. Mas eu quero montar o oxiácido, o que eu coloco desse lado? H? Não. E desse lado, o que eu coloco? Eu vou montar oxiácidos. Oxigênio, grande espanto. Até o final. Aí eu vou lembrar de uma sequência numérica. 3, 2, 1. Contagem regressiva e reinicia ela. 3, 2, 1. E os outros dois são da mesma família que o cloro, então é 1 e 1 também. E desse lado, fui por telefone, né, para contratação de shows de professores famosos. O referencial tem vários. 3, 3, 3, 4, 4, 3, 3, 3. E você montou uma tabelinha dos principais oxiácidos, sendo que eu preciso do ácido que tenha nitrogênio. Quem que é o cara? Como é o nome dele? Todo oxiácido termina em ico, ácido nítrico. Preciso dele. Nitração, certo? Geralmente, quando eu trabalho inorgânica na primeira série, eu não dou esse macete lá, não. Faço o aluno aprender os principais oxiácidos. Para quando chegar no terceiro, surgiu um macete para ajudar. Já vai ter entendido o que aconteceu. Mas o que eu não tenho nos últimos tempos? Quando você não dá o macete na primeira série, já só para dar o macete no terceiro, a gente chega no terceiro e não sabe nem o que você está falando. Agora, quando você dá um macete na primeira série, lá na primeira série de ensino médio, o aluno adora uma sacanagem, uma brincadeira, né? Ele lembra da frase inteira. Às vezes não sabe para que serve, mas lembra da frase, pelo menos, né? Para montar os ácidos. Conheço aluno que sabe todos os macetes, todas as musiquinhas de física, química e biologia. Para que serve? Não sei, só sei as músicas. Ótimo. 50% do caminho andado, é só descobrir para que serve. Então, olha só, o assunto é orgânica, mas o cara precisou de um reagente da inorgânica. Ele precisou do ácido nítrico. E na dúvida, você pode montar a frase e lembrar dos principais oxiácidos. Não é só isso aí, não. Tem derivações, né? Nítrico, nitroso, sulfúrico, sulfuroso, clórico, perclórico, cloroso, hipocloroso. Terceiro ano que vem. Volta para cá. Estamos fazendo uma nitração. Está aqui o meu anel aromático, porque a substituição é aromáticos, reagindo com o ácido nítrico. E a fórmula é essa, HNO3. Certo? Só que em química orgânica, eu posso escrever o ácido nítrico da seguinte maneira. HO, NO2. Vou colocar até em parênteses. É a mesma coisa, tá? Você pode encontrar na sua prova o ácido nítrico dessa maneira. HO, NO2. É a mesma coisa. Mas por que ele escreve assim e não assim? Porque assim dá para você perceber quem é que vai entrar no anel.
porque é uma reação de... Tem alguém no anel que vai ter que sair, tem alguém que vai ter que entrar no anel. É diferente da reação de adição. Só vai juntar com o anel e formar uma coisa só. Aqui, tem que ter uma troca. É uma reação de substituição. Do tipo nitração. Então, o ácido nítrico, você pode escrever assim no seu vestibular, não tem problema nenhum, HNO3. Aliás, essa é a fórmula dele, HNO3. Mas, para efeitos didáticos, você pode escrever o HNO3 como HONO2. Por quê? Com certeza aqui vai quebrar. Alguém vai entrar no anel. Alguém vai esperar quem vai sair do anel. Se é uma reação de nitração, quem vai entrar no anel? O NO2. Nós estudamos compostos orgânicos que tenham NO2 ligado à cadeia carbônica esse ano? Estudamos os nitrocompostos. Mais de 14 funções, uma delas, os nitrocompostos. Nitrometano. Até montamos um nitrocomposto famoso na época. Falei, olha só, esse cara aqui, ó, é um nitrocomposto famosíssimo. Uhum. E esse aqui, conhecem? Mas se eu colocar o apelido dele, TNT. O que é o TNT? Explosivo trinitrotolueno, que é o nome do metil ligado ao anel aromático. Altamente explosivo. A gente costuma brincar em laboratório. Olhou feio, explode. Certo? O que é uma explosão? É uma reação química extremamente rápida, energética, para não dizer violenta, né? Com liberação de gases, expansão. Então ela vai te causar um problema. Certo? TNT. São explosivos químicos. Parente dele, dinamite, nitroglicerina, certo? Diferente dos explosivos nucleares, que ali a reação é outra. Mas mesmo os explosivos nucleares, a grau de destruição, né, é medido em toneladas de TNT. Hoje mudou, se mede em megatons. Né? A bomba que explodiu em Hiroshima e Nagasaki, que foi o primeiro artefato nuclear utilizado, tinha tantos megatons. Aquela de Beirute não foi uma explosão nuclear, foi uma explosão química mesmo, né? Então, a não ser a quantidade de TNT, equivalente a quantos TNT tinha ali. Mas foi violenta que varreu, literalmente, parte do porto do mapa. Foi ano passado, os caras estão se revoltando lá esse ano de novo, né? Pois não? Não, o nitro, para ser nitro, o NO2 tem que estar ligado a alguma coisa, certo? Então, se não me engano, esse aqui é utilizado para o carro, né? Para você injetar, para dar mais potência. Então, tem um poder de explosão controlada para fazer o poder de detonação da gasolina ou do que você está utilizando aumentar. Mas você só vai utilizar compostos nitrados no carro se o carro suportar isso. Né? Tem que ter um motor preparado para isso, não posso colocar em qualquer carro. Aí os caras colocam nitro somente em carro de corrida para aumentar o poder de explosão da gasolina. O que acontece no motor é a explosão da gasolina. Explode, move a válvula, roda o carro. Os caras colocam o nitrometano, né? Preparado, tem que ser feito por um técnico, não é qualquer um que faz, para você ganhar mais potência. Geralmente utilizado em corridas, não é verdade? Isso aqui explode muito mais, mas não dá para colocar TNT no teu carro, senão vai explodir o carro. Beleza? Podemos retornar, então? Prosseguindo. Vai acontecer uma reação, não vai? Quem é que vai entrar no anel mesmo? O NO2. Quem é que vai sair do anel? O que esse anel tem? Quais são os componentes em termos de elementos químicos desse anel? Carbono e quem mais? Hidrogênio. Na proporção de 6, 6. Proporção de 1 para 1, mas como são 6 carbonos, serem 6 hidrogênios, certo? O famoso C6H6 é o anel aromático mais simples que existe, que é o benzeno. Pelo menos mais simples para o ensino médio, certo? Se é uma reação de substituição, o NO2 vai ter que entrar no anel. Quem tem que sair? O H, porque o carbono tem que manter a cadeia, certo? Então, um H sai, o NO2 entra. Então, o que eu escrevo aqui como resultado disso? O anel, concordam? Posso pagar aqui? O anel. Em qualquer lugar desse anel, quem é que deve estar presente? Então, qualquer lugar que você quiser. Certo? Mais o quê? Aqui vai ter subproduto. A reação de substituição não é adição. Sobrou uma hidroxila, um HO. Quem que saiu do anel?
o H. Né? Saiu um H, um hidrogênio. Saiu um hidrogênio, sobrou uma hidroxila, juntos formam o quê? Sai um hidrogênio, mais uma hidroxila, água. Certo? Subproduto da nitração. Água. Produto principal da nitração. Esse era o benzeno. Como é o nome desse? Esse é o benzeno, esse é o... Como? Como é o nome do grupamento NO2? Nitro. A cadeia principal continua sendo o benzeno. Então, nitro, benzeno. Certo? Olha as condições do meio. Você reagiu com ácido nítrico. Só que ela é catalisada por um outro oxiácido. Gostaria de saber a forma do ácido sulfúrico. H2SO4. A nitração de aromáticos é catalisada por ácido sulfúrico. O que é catalisador mesmo, segundo? Todo componente orgânico, toda substância que acelera a velocidade de uma reação química. Vamos ouvir falar muito de catalisador na cinética química com Ítalo. Beleza? Olha as condições do meio da substituição. São iguais às condições do meio da adição? Quais são as principais condições da adição? Pressão e temperatura elevada. O cara colocou lá a pressão e temperatura elevada, desconfia de substituição. Perdão, de adição, certo? Aí, catalisador apropriado. Se for com halogênio, geralmente o quê? A luz, certo? Né? Coloca a luz como catalisador, comprimento de onda. São as condições principais da adição. Por quê? Porque os aromáticos podem sofrer adição. Preferencialmente, ele sofre substituição. Mas uma outra maneira de ver. Aqui é uma nitração. Você vai reagir com ácido nítrico. Lá na adição, ou reagia com H2 ou com halogênio, certo? Aqui é bem específico, mas mesmo assim o aluno às vezes confunde. Tudo bem até aqui? Tem problemas? Benzeno, ácido nítrico, catalisador apropriado, composto orgânico formado, subproduto é a água. Beleza? O termo fala catalisador apropriado é o catalisador que vem descrito na literatura, ou seja, nos livros, certo? Para saber se é apropriado ou não, só sendo um químico. Mas como é que eu vou fazer na hora do vestibular? O cara vai te falar as condições do meio. O ácido sulfúrico é o catalisador da nitração. Vamos dizer assim, dependendo do vestibular que o senhor vai enfrentar, sim. O senhor pretende fazer uma segunda fase, uma FUVEST, uma Unicamp, uma UFR? Por que eu digo essas três? Porque elas têm segunda fase. E as segundas fases são dissertativas, certo? O que a primeira fase dessas faculdades fazem? Ela é eliminatória. Ela vai tirar fora quem não tem condições de estar naquele ano na sua faculdade. Está dizendo que você não serve. Esse ano não deu. Você está fora. Não atingiu a média necessária de pontos. Quem sobrou? Vai para a segunda fase. Aí é classificatória. Ela vai pegar a sua prova e classificar. Do primeiro ao último. Pois não? Tem essa regra no Brasil, né? Os concursos públicos dizem que o mais velho tem direito à vaga. Só que no vestibular isso não acontece, porque no vestibular não existem duas provas iguais. Eu acho que como lei, tem que ser qualquer uma, certo? Mas nunca vai ser aplicada, porque não existem duas provas iguais. Não tem como. É feito de um jeito, de alguma maneira tem um desempate. Primeiro, obrigatório tem qualquer prova de vestibular, independente do curso, tem que ter a redação. Ali já tem critério de desempate. As notas são iguais, tem a pontuação, tem a gramática, em algum ponto a sua prova é diferente do seu concorrente naquele dia, certo? De alguma maneira será pontuado, tem o critério de desempate e alguém vai ocupar a posição do outro. Por isso que eu digo a vocês, se você está preparado, ter acerto é difícil, cara. Ter acerto é aquele cálculo da física ou química que você fala, nossa, como é que eu calculei esse pH agora aqui? Nem eu sei, mas deu certo o cálculo. Se você erra, você erra no básico. Você erra no fácil. Um exemplo disso, o cara lascou uma reação para você, fala, estou manjando todas as reações orgânicas. É aromático, está aqui uma substituição. Mas as condições do meio te levaram para uma adição.
que você errou. Oi? Qual o catalisador utilizado? Na nitração, ácido sulfúrico. Lá na adição de aromáticos, tinha nitração? Não. Nós vimos a adição de hidrogênio, nós vimos a adição de halogênio, certo? E as condições do meio para diferenciar? Pressão e temperatura elevadas, ou presença de um comprimento de onda, ou seja, induzida pela luz, ou um catalisador, geralmente catalisador metálico, não é um catalisador ácido como esse aqui. Mas elas já se diferenciam pela própria reação. Nitração é substituição. Você não encontrou a nitração na reação de adição. Porque para ter a nitração, o ácido nítrico é dividido em dois. O NO2 que ataca o composto e a hidroxila que espera quem sair do anel. Na substituição, forma dois produtos. Na adição, só forma um. Tudo isso, todas essas informações podem estar contidas no texto da questão. O Enem cobra reações orgânicas? Há 10 anos atrás não cobrava. Passou a cobrar. Perguntasse para mais de 10 anos até. Perguntasse para a gente, cai reação orgânica, Paulo, no Enem? Resposta, bem para trás do tempo, tá? Não, nunca caiu. De repente, começou a cair. Teve ano que caíram 2 reações orgânicas, 2 questões envolvendo reações orgânicas. Então, passou a cair. Hoje, se me perguntam, Paulo, o que não cai no Enem de Química? Eu falo, não sei. Até hoje, por exemplo, eu nunca vi questões do modelo atômico moderno. Mas isso não significa que não vai cair. Esse ano pode cair. Está no conteúdo programático. Está dizendo que pode cair. Nunca caiu. Esse ano pode. Reações orgânicas? Não caía. Você falava, vai fazer Enem? Reações orgânicas não aparecem. Opa, é o que mais está aparecendo agora. Então depende de quê? Do super banco de questões que o MEC tem. Segundo ele, tem mais de 80 mil questões. Estão prontas. Fazem uma seleção, o Enem daquele ano está montado. O Enem principal, o Enem digital, certo? E tem o terceiro Enem, não tem? Qual? O terceiro Enem é aquele aplicado para as pessoas que estão em condições de reclusão. Ou aconteceu algum problema na sua prova, você não pôde ir, ou a falha foi do governo e afetou você. Você pode ser convocado, se quiser pode fazer esse Enem. É o terceiro Enem que tem, certo? Então, o principal é aquele que vocês vão fazer. Ter o Enem sentado lá bonitinho no dia marcado, prova física na sua frente. Desde o ano passado, criou-se o Enem digital. Alguém vai fazer Enem digital? Na hora que fazer a inscrição, você pode optar. Ou fazer o digital. Certo? Só o terceiro ano, né? É verdade, vocês são segundo. Segundo não pode. Ano que vem terá opção. Certo? Mas o que está acontecendo com o Enem, pessoal? Vocês perceberam? O Enem começou lá atrás, como seria o grande concurso vestibular que vai suprimir os vestibulares. E teremos somente o Enem para você concorrer pelo Brasil inteiro. Essa era a proposta dele. Começou lá com 4, 5 milhões de inscritos nos primeiros anos, atingiu o ápice com 8 milhões de inscritos. De repente, antes da pandemia, todo ano vinha aquele número de inscritos. Esse ano tem quantos? 4 milhões e pouco fizeram entrar no site e se cadastraram. Somente 3 milhões e uns pouquinhos realmente pagaram a inscrição e estão aptos a fazer o Enem. Já atingiu mais de 8 milhões de inscritos. Hoje está em 3 milhões e pouco. Ano passado, o que a nossa universidade, a Federal aqui de Campo Grande, fez? Aliás, esse ano, né? Ela optou por não usar o Enem como nota. Ou você entraria pelo PAS, ou você entraria pelo vestibular tradicional. Esse ano estamos esperando ela se posicionar. Vestibular cobra reações orgânicas? Cobra. Enem cobra reações orgânicas? Tem caído. Vestibular da UFMS cobra reações orgânicas? Se você parar para ler, todo o conteúdo de química está ali. Estou falando do vestibular, estou falando do passe. Passe esse ano de vocês em química cai o quê? Só do Ítalo. Só cai fisicoquímica. E radioatividade, que nós vamos estudar a parte. Se for igual ano passado, comigo, certo? Se for igual ano passado, eu vou dar radioatividade. O Ítalo tem que continuar o assunto dele. Beleza? O radioatividade será próximo da prova de vocês. A hora que sair a data, beleza, vamos trabalhar radioatividade. Você vai ter que ser o conteúdo extra, material, se eu for dar, certo? Trabalhar com vocês na radioatividade, que é a atomística, na verdade, é o final da atomística. Começou lá com modelos atômicos, tabela periódica de reações químicas, tem como físico-química a radioatividade e a atomística. Beleza?
Entendemos a diferença entre a substituição e a adição? Beleza, qual a diferença? Para nitração será isso, certo? Que a gente vai ver os outros casos agora. Resumo da história. A adição vai formar um único produto do seu aromático. Seja de qualquer ele vai ter um produto só formado. E as condições são extremas. Podem reparar, pressão e temperatura elevada, certo? A substituição vai formar 2 produtos. Porque a substituição é uma troca. E cada tipo de substituição tem condições apropriadas. A nitração que acontece com o ácido nítrico. Qual o catalisador utilizado? O ácido sulfúrico. Como a gente vai capar depois do intervalo, eu vou comentar mais alguma coisa aqui. A próxima, que é a sulfonação, terão outras características. Mas, a princípio, vai acontecer a mesma coisa. Tem um anel, alguém vai sair do anel, alguém vai entrar no anel. Quem sair do anel vai reagir com quem está fora, formando sempre um subproduto. A substituição na orgânica gera um subproduto, certo? A adição não, é um produto só, e as condições são extremas. Beleza? Mais um detalhe. Aromáticos. Isso aqui não está cheio de dupla? Então não seria mais fácil dizer que os aromáticos se parecem com os alcenos? Porque os alcenos têm dupla, concordam comigo? E se os alcenos preferem adição, os aromáticos, por terem estrutura semelhante, também deveriam sofrer adição, certo? Seria lógico pensar nisso. E sofrem. Só que não é a reação principal deles. A reação principal dos aromáticos é a substituição. Aí o teu vestibular pode perguntar, e já perguntou, por quê? Pô, se eles são insaturados, a regra diz que os insaturados preferem reação de adição. Certo? Mas por que os aromáticos preferem a substituição? Já foi pergunta, aliás. Olha para a estrutura do anel aromático. O que significa esse círculo aqui dentro? É a resposta da sua questão, tá? O que significa esse círculo aqui dentro? Perfeito. Você não sabe a posição das duplas, né? Como é que chama isso? Começa com R. Depois do intervalo a gente continua daí.